Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 41 até o verso 45. Primeiro Reis 18, 41 ao 45. Está escrito: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmãos, esse texto ele está dentro do contexto do reinado de Acabe, o rei de Israel, o reino do norte. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. O seu filho Roboão não teve sabedoria e o povo se dividiu. 10 tribos seguiram a Jeroboão, que era um servo de Salomão, e apenas 2 tribos seguiram a Roboão, que era o filho de Salomão. Essas 2 tribos foram Judá e Benjamim. As 10 tribos são conhecidas como o Reino do Norte, chamado de Israel, a capital é Samaria, e o Reino do Sul é chamado de Judá, a capital Jerusalém. Acabe é rei de Israel, o Reino do Norte. E se nós voltarmos aqui uma página da nossa Bíblia, no capítulo 16 aí desse primeiro livro dos Reis, versículo 29, está escrito que Acabe começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos. Acabe teve um reinado relativamente curto, mas foi o suficiente para ele fazer muita bobagem. O principal problema de Acabe foi ter casado com uma mulher chamada Jezabel, bastante conhecida, né? Personagem bíblico bastante conhecido. Jezabel era filha de um rei sidônio e, por causa disso, Acabe serviu a Baal, que era um ídolo, e o adorou. Está aí em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E diz também aqui, no verso 33, que Acabe cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Então, por causa dessa idolatria de Acabe, que seguia, né, as instruções da sua esposa Jezabel, Deus se irou com o povo. Né? Essa idolatria do povo feriu o coração de Deus, né, porque Deus formou o povo de Israel para ser o seu povo exclusivo. Deus queria que por meio desse povo a glória dele fosse conhecida por todas as nações. E agora Deus vê esse povo adorando a Baal, um Deus falso, um ídolo feito por mãos humanas. E então Deus manda o seu servo Elias apregoar uma grande seca em Israel. Capítulo 17, versículo 1, diz que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando Tiago, lá no Novo Testamento, fala desse texto, né, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, ele diz que por 3 anos e 6 meses não houve chuva em Israel. E o que acontece? No capítulo 18, Jezabel promove uma grande perseguição aos profetas do Senhor.
ela extermina os profetas, está aí no capítulo 18, versículo 4. E Acabe atribui a culpa da seca a Elias. No capítulo 18, versículo 17, né, quando Elias se apresenta a Acabe, ele diz: és tu, ó perturbador de Israel? Então, na mente de Acabe, Elias era o culpado daquela seca. Ele não olhava para os seus pecados, né, para o seu afastamento de Deus. Ele queria achar um culpado, e esse culpado era Elias. E Elias responde para ele, né, no verso 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. E Elias então propõe um desafio contra os profetas de Baal. Percebam que Acabe reinou 22 anos, e aqui no capítulo 18, versículo 19, está escrito que já havia ali 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comiam a mesa de Jezabel. Então já havia ali 850 profetas trabalhando para a idolatria. Então perceba que ele mergulhou de cabeça na idolatria e se afastou de Deus como nenhum outro antes dele. E a Bíblia diz que todos que deixam o Senhor perecerão. Todos que se afastam do Deus verdadeiro sofrem. Porque a nossa vida está em Deus. Nós não vamos a lugar nenhum sem o Senhor. Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então na Bíblia, todos aqueles que abandonaram o Senhor, né, sofreram as consequências, não foram a lugar nenhum. Como também aqueles que escolheram se consagrarem a Deus, cumpriram os seus propósitos aqui. E isso é um grande ensino para nós. Então acontece aí aquele desafio de Elias com os profetas de Baal, e o desafio era o seguinte: eles subiriam ao Monte Carmelo e cada um clamaria ao seu Deus. Os profetas de Baal clamariam a Baal e Elias clamaria ao Deus de Israel. E o Deus que respondesse com fogo demonstraria que é o Deus verdadeiro. Então, o clamor começou pelos profetas de Baal, está aí no capítulo 18, a partir do verso 25, né? E eles clamaram até meio-dia a Baal. Eles se retalhavam, eles gritavam, e nada aconteceu. E ao meio-dia está escrito que Elias zombava deles. Clama mais alto, pode ser que Baal tenha viajado e não está ouvindo, né, a oração de vocês. Ou pode ser que Baal esteja fazendo alguma necessidade, né, e não pode atender agora. E eles clamaram e nada aconteceu. Então foi a vez de Elias, né, a partir do verso 30, diz que Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruína. Claro, 22 anos, com 850 profetas de Baal, quase ninguém adorava o Deus vivo mais, né? O altar estava em destroços. Ele restaura o altar, essas 12 pedras representam cada uma das tribos de Israel. Ele edifica o altar, ele faz um rego em volta do altar, ele arma a lenha, divide o novilho, põe sobre a lenha, encheu de água 4 cântaros, julgou sobre o holocausto, 1, 2, 3 vezes. E depois ele clamou ao Senhor, e ele diz aí no verso 36 do capítulo 18: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. E o verso 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois que fica demonstrado que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e que Baal é um Deus falso, que não tem poder nenhum, então Deus autoriza Elias para que ore e assim a chuva volte a cair sobre a terra. E é nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem do Senhor para hoje. A primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui é que nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus.
Versículo 41 desse capítulo 18 que nós lemos diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Irmãos, que ruído! Se o próprio Elias depois mandou o menino subir lá 7 vezes para ver se ele via alguma coisa, não tinha nem nuvem no céu, não tinha nada. Não tinha trovão, não tinha relâmpago, não tinha nuvem. Elias falou isso aqui por revelação de Deus, porque ele era um homem sensível à voz de Deus. E isso é a primeira coisa que nós precisamos buscar em tempos difíceis, em tempos de seca, em tempos em que a mão de Deus está pesando. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma na terra sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revelou a Elias que choveria, antes de qualquer indício físico, material, visível. E Elias captou isso. E é assim que Deus faz com aquele que crê. Olhamos em volta e não vemos nada, mas no coração nós entendemos o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. Precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Precisamos ver aquilo que ninguém mais está vendo. Precisamos ouvir aquilo que ninguém mais está ouvindo. Precisamos saber o que está no coração de Deus. Precisamos entender os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. Precisamos ler na agenda de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Tomé, ele disse que só ia crer se ele visse. E Jesus disse a Tomé, lá em João capítulo 20, Tomé, felizes são os que não viram e creram. Não seja incrédulo, seja crente. Eu convido você a abrir a sua alma, abrir o seu coração para aquilo que Deus está falando, independente daquilo que você está vendo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que tempos difíceis, tempos de seca, são momentos de exercitarmos a nossa fé. Aqui no verso 42 diz que Elias subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. A partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, que disse para ele o que iria acontecer, ele então começou a exercitar a sua fé. Ele sabia que Deus age na terra por meio da oração. Irmãos, é a oração que faz as coisas acontecerem. A oração não move a vontade de Deus, a gente sabe disso. A Bíblia diz que Deus é soberano. Aquilo que Deus não quer fazer, Ele não vai fazer só porque nós estamos orando e pedindo, não. Jejuando e fazendo qualquer tipo de sacrifício. Até porque muitas coisas que nós pedimos, Deus sabe que não é bom para nós. Então ele não vai responder mesmo, positivamente. Mas a Bíblia diz também que as coisas que Deus quer fazer, Ele fará por meio da oração. Então a oração é que move a mão de Deus. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: Nada tendes porque não pedis. E pede e não recebe porque pede mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Então o Senhor age por meio da oração. Então Elias, a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus dizendo que iria chover, ele já subiu ao monte e foi exercitar a sua fé, ele foi orar. Então esse é o segundo passo. A partir do momento que ouvimos a voz de Deus, a partir do momento que somos sensíveis ao que Deus está falando, ato contínuo, precisamos orar, clamar a Deus. Aqui Elias, diante de uma situação tão difícil, ele meteu o rosto entre os joelhos e orou. Tiago diz que ele orou com instância até que chovesse. Tempos difíceis é oportunidade para exercitarmos a nossa fé por meio da oração. Para onde nós corremos quando a seca se abate em nossa vida? Quando a seca se abate em nossa família, no nosso ambiente de trabalho? Em tempos difíceis, nós precisamos nos recolher e orar a Deus e pedir a intervenção de Deus. Você está passando algum tempo difícil na tua vida? Ore ao Senhor. Vamos exercitar a nossa fé e vamos buscar a Deus por meio da oração. Em terceiro lugar,
em tempos difíceis, nós não devemos dar atenção aos relatórios negativos. Porque às vezes a gente ouve a voz de Deus, a gente se coloca em oração e parece que as coisas não estão mudando, que as coisas não estão acontecendo. Olha o que acontece aqui no verso 43. Elias disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá. E assim por 7 vezes. Olha, foram 6 relatórios negativos. E um bem desanimador também. Eu fico pensando naquele menino, né, que Elias mandava ele ir lá no alto do monte, mais alto do que onde eles estavam. E ele subia, olhava para todo lado e dizia: oh, mestre, não vejo nada. E Elias dizia: vai de novo. E ele ia de novo, olhava e nada. 3, 4, 5, foram 6 relatórios negativos. Mas na 7ª vez havia alguma coisa. A terceira lição que nós aprendemos desse texto é que não podemos desanimar quando nossas orações parecem não ser ouvidas. Porque Deus ouve todas as orações, não é verdade? Deus ouve todas as orações. Ele só não responde com sim a todas as orações. A Bíblia diz que a algumas orações Deus responde com sim, a outras ele responde com não, e a outras ele responde com espere. Mas ele responde a todas. E ele, quando diz não, ele quer que a gente persevere na oração. Lucas conta a história do amigo importuno, que ele bate na porta de um amigo, já era tarde da noite, o amigo já estava dormindo, recolhido com a família, e ele bate na porta do amigo e diz: amigo, empresta-me alguns pães, porque eu recebi uma visita agora, eu não tenho nada para servir, você não pode me atender? E o amigo diz: não, já estão recolhidos aqui. E naquele tempo era uma dificuldade, né? As pessoas deitavam para atender alguém, não é igual hoje, que tem os móveis tudo no lugar e é só passar, não, é tudo deitado no chão e muita gente dentro de casa, tudo embolado, era uma dificuldade muito grande. E ele insistiu. E a Bíblia diz que se o amigo não atendesse por causa da amizade, ia atender por causa da importunação. É uma parábola que nos ensina a orar sempre e nunca esmorecer. Nós às vezes não entendemos por que Deus diz não um monte de vezes e depois diz sim. A Bíblia diz que é porque ele precisa ver a nossa perseverança em oração. Ele precisa ver até que ponto nós de fato estamos comprometidos com aquilo que estamos pedindo, ou se nós estamos pedindo de boca para fora. Às vezes até sem saber o que estamos pedindo. É por isso que Deus às vezes fala não, e depois ele fala sim. Ora, se Deus já tinha falado ao coração de Elias que ia chover, e Elias subiu ao monte e orou, por que na primeira vez já não tinha um monte de nuvem no céu? Né? É para a gente pensar. Às vezes nós oramos e olhamos em volta, nem sinal de resposta. Parece que ficou tudo do mesmo jeito. E quando às vezes ainda parece que piora mais. Deus é assim, nós não sabemos e nós não entendemos. Mas o que nós lemos nas Escrituras é que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. A vontade de Deus é perfeita. É boa, perfeita e agradável. Então, quando ele diz não, ele sabe que é melhor para nós. E muitas vezes ele diz não para depois dizer sim, porque ele quer ver se nós estamos dispostos a pagar o preço e a lutar em oração. Então não podemos desanimar com os relatórios negativos. Quando a gente ora e a pessoa que está sendo alvo da nossa oração diz: mas não está acontecendo nada, não adianta você orar, não está acontecendo nada. Não tem jeito não, minha família não tem jeito, meu casamento não tem jeito, meu emprego não tem jeito, minha vida financeira não tem jeito. Continue orando, porque na hora certa você vai ver o que Deus vai fazer. E a quarta lição que eu quero compartilhar com os irmãos em cima desse texto é que nós devemos celebrar as pequenas manifestações de Deus.
devemos glorificar a Deus pelas pequenas respostas das nossas orações. Olha o que diz aí no verso 44. Na 7ª vez o moço disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe para ele aparelhar o carro e descer, porque senão ele vai apanhar chuva no caminho. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam tudo de uma vez só, não é verdade? Mas nem sempre é assim que Deus faz. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, oramos, demora a acontecer, e quando acontece é uma pequena coisa, é uma pequena nuvem. Nós oramos pedindo um emprego e às vezes aparece uma oportunidade pequena, salário baixo. Às vezes nós oramos por um grande milagre na família e vemos uns pequenos indícios. Vamos comemorar, irmãos. Comemorar as pequenas conquistas. Se a gente não ficar atento aos pequenos sinais, parece que nada está acontecendo. Mas está acontecendo, né? E a gente precisa comemorar esses sinais. Aquelas pequenas oportunidades que temos, as pequenas transformações. É a mão de Deus agindo. E já devemos profetizar a vitória, mesmo diante desses pequenos sinais. Quando Elias viu a pequena nuvem, ele já falou para o seu moço: olha, pode dizer para Acabe para ele correr que vem chuva aí. Ele sabia o que Deus tinha dito. E ele perseverou na oração. Não desanimou pela demora. E quando aconteceu o primeiro sinal, um pequeno sinal, ele já começou a profetizar a vitória, porque ele sabia aquilo que Deus pode fazer. Assim é o nosso Deus, não é verdade? Deus é maravilhoso. Nós precisamos alargar nossa sensibilidade espiritual, porque Deus fala. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus tem falado muitas vezes, de muitas maneiras. O problema é que às vezes a gente não ouve. Em seguida precisamos orar em cima daquilo que recebemos de Deus. Vamos separar um lugar, seja o cume do monte, seja nossa varanda, nossa sala, nosso forro, nosso banheiro, um lugar tranquilo. Quando Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né, entra no teu quarto e ora a Deus em secreto. É claro que aquilo é simbólico, não é? Porque se fosse um quarto literal, o índio, por exemplo, não poderia orar, porque a oca não tem quarto. Os moradores de rua não poderiam orar, porque eles não têm casa. O quarto secreto é aqui, ó. O quarto secreto é um lugar tranquilo, um momento tranquilo entre nós e Deus, onde nós podemos nos derramar diante dele e exercitar nossa fé. Não desanime diante dos relatórios negativos. Às vezes você mesmo olha e não vê nada, às vezes você pergunta para o outro, ele olha e não vê nada. Continue orando. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes e mais vezes, porque na hora certa Deus vai fazer. E quando ele fizer, ao primeiro sinal da sua manifestação, ao primeiro sinal da resposta, profetize a vitória, glorifique a Deus, celebre os pequenos sinais da ação de Deus. Tiago disse para nós que Elias era um homem igual a nós. Elias era sujeito às mesmas fraquezas, tentações, mas ele era sensível à voz de Deus. E ele orou. E ele era capaz de crer naquilo que Deus estava falando e fazendo, mesmo sem ver. Será que você pode, nessa noite também, ver uma pequena nuvem, ainda que seja do tamanho da mão do homem? E será que você pode começar a profetizar a vitória? Quero convidar você a crer e descansar nesse Deus maravilhoso. Amém, queridos?